Bom dia, graça e paz para todos vocês, meus amados irmãos, amigos, companheiros de estudo deste canal do YouTube. Vamos hoje dar continuidade nos salmos que nós estamos estudando, um salmo por dia. Nós vamos hoje estudar o salmo número 8, amém? E nós vemos aqui, fazendo um resumo, para poder depois falar alguma coisa a mais. Nós vemos Davi, que ele está assim, refletindo, né, na majestade do Senhor, na sua criação. E ele se maravilha, porque o Senhor se preocupa com o ser humano. E aqui ele fala que ele o coroa de honra. Davi, ele é tomado por uma graça, assim, uma gratidão, sabe, a Deus, e ele começa a engrandecer a Deus nesse salmo. Do verso 1 ao 3 até o 9, Davi ele se maravilha na glória do Senhor. E ele fala da grandeza do Senhor, conforme é vista na própria criação. A majestade do Senhor, ele fala, né, que enche os céus e enche a terra. E ele vai, conforme ele vai falando, ele fala que a, a grandeza, as maravilhas do Senhor é cantada por como se fosse por uma criancinha, sabe? Então eles louvam ao Senhor. Ele fala aqui, e ele louva ao Senhor. Ele fala da bondade do Senhor. E ele considera a grandeza do Senhor, e Davi se admira por Deus demonstrar tanta preocupação pelos seres humanos. E ele fala aqui que o Senhor coroa os seres humanos, né? O homem de glória e de honra, sabe? E ele fala também, do verso 6 ao 8, ele fala que Deus, o Senhor, colocou os humanos à frente de tudo o que ele criou, de toda a criação. Eu quero ler isso para vocês, que fala aqui no versículo 8, ele fala assim, olha, é um salmo tão curtinho que eu vou lê-lo rapidamente. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Aí ele fala no verso 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Aí ele diz no verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmastes, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha o que ele fala no verso 5. Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Olha, amados, ele fala aqui, né, que Deus colocou os humanos à frente de tudo o que ele criou, né? E você alguma vez, eu lhe pergunto, agora, explanando esse salmo, você alguma vez olhou para os céus, para as estrelas, à noite, né? Viu a lua, se sentiu tão pequenininho perante toda essa grandeza do firmamento? Pense na grandeza de Deus quando você observar toda a criação, por onde você andar, nas plantas, nas flores, no firmamento, nas nuvens. Olha, no ser humano, que é o ser humano mais perfeito, a obra-prima da criação de Deus é o ser humano, é o homem que foi feito à sua imagem. Então, engrandeça a Deus, louve ao Senhor. A chuva, irmãos, eu fico maravilhada quando de repente está chovendo, daqui a pouco limpa os céus e sai o sol. Quem pode fazer isso? Só Deus, amados. Nós devemos engrandecê-lo, nós devemos parar de murmurar, ai que frio, ai que chuva, ai que sol, ai que calor, né? Porque nós, humanamente falando, nós, sem perceber, nós fazemos isso. Então, lembre-se, no verso 5, ele fala aqui para nós, olha,
no verso 5, né? Que ele colocou uma coroa de glória e de honra, né? O favor de Deus, a excelência de Deus sobre a minha cabeça. Você e eu não podemos ver essa coroa, mas ela está sobre nossas cabeças, né? Vestes de justiça, que eu e você estamos vestidos, também não podemos enxergar essas vestes de justiça ou essa coroa do favor de Deus com os nossos olhos naturais, mas elas existem nas esferas espirituais. Em Isaías 61:10, eu até grifei esse versículo e eu quero lê-lo para você e para mim. Olha o que Deus fala aqui, confirmando essa palavra do salmista, no Salmo número 8, Isaías 61:10, Isaías escreveu assim: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me revestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos nos lembrar que um homem natural, irmãos, ele não pode discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo escreveu isso no livro de 2 Coríntios, no versículo 14, no capítulo 2 de 1 Coríntios, não é 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um homem natural não vai discernir o que é espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? A Bíblia fala, amados, aqui que nós fomos coroados com o favor, com a excelência de Deus, né? E nós precisamos compreender isso espiritualmente falando, né? Nós não fomos ensinados, amados, naturalmente, que as bênçãos de Deus, sabe, podem ser nossas, né? Então, elas só podem ser nossas quando você e eu nascemos de novo, quando nós ativamos a nossa fé nessa área espiritual, quando estávamos perdidos, vagando aí pelo mundo, né? Qualquer coisa, até que o maligno atirasse sobre nós, né? Muitas vezes nós nem tínhamos condições de resistir, né? As investidas do maligno. Mas aqui no versículo 6 do Salmo número 8, é muito claro o que o salmista escreveu. Olha, tu, né? Ele falando que Deus, tu, Senhor, fizestes, né, o homem dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo pusestes. Amados, pensa, reivindica esse direito que foi dado ao Senhor para você e para mim, né? Então, nós vamos ver aqui que todas as coisas, a palavra de Deus está dizendo para nós nesse Salmo, número 8, versículo 6, foram colocadas debaixo dos nossos pés por Deus amado, que nos deu domínio sobre toda a criação. Então, essas palavras é para que eu e você não fiquemos intimidados diante do maligno, sabe? Para nos oprimir, sabe? Para querer nos dominar. Mas se você e eu quisermos receber pela fé a bênção de Deus, essa glória e essa coroa e essa honra com a qual o Senhor nosso Deus nos coroou, né? E não somente os nossos rostos, o nosso rosto, né? Por exemplo, vai brilhar com a glória do Senhor, como também, amados, nós devemos buscar, desfrutar, sabe? De respeito, de uma autoestima, de um favor de Deus, de uma boa reputação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero frisar novamente para que você guarde isso. Verso 6 do capítulo 8 de Salmos fala assim: tu, falando sobre o homem, eu vou ler melhor o 4, 5 e o 6. Olha, ele fala assim: pergunto, o salmista falando, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu
Olha, falando sobre o homem, sobre você e mim e eu. Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre, olha, é sobre, irmãos. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo pusestes. Aí ele descreve rebanhos, manadas, animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Se você ler Gênesis, você vai ver na obra da criação que Deus entregou tudo na mão de Adão, né? E Adão se perdeu e perdeu tudo. Aí vem Jesus e cumpre o propósito de Deus de nos redimir, de nos salvar, de nos coroar de honra e de glória. E novamente Deus dá domínio para o homem sobre toda a sua criação. Coisa linda e maravilhosa. Então, procure ver isso, que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos nossos pés. O Senhor nos deu essa autoridade. Em nome de Jesus, isso é lindo e maravilhoso. Quando você olhar para o firmamento, para os céus, e ver aquelas nuvens lindas, azuisinhas, o céu azul, um céu cinzento, quando você ver a lua e o sol, contemple essa grandeza de Deus e agradeça a Ele, louve a Ele, adore a Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.